E aí pessoal, Portes aqui do portestrader.com.br. Eu estou olhando aqui hoje, é 19 de fevereiro, eu estou olhando aqui para mini Nasdaq. A gente está vendo, eu estou marcando agora as baixas e as altas, para me saber onde que a gente está no gráfico. A gente está vendo que a gente começou a descer desde lá de cima, desde as 5 da manhã hoje, descendo direto. Uma super tendência de queda, bastante força para o lado vendedor. Mas agora a gente está começando a mostrar uma certa movimentação maior para a ponta compradora. Eu estou esperando aqui aqueles meus 4 sinais para reversão de tendência, para mim entrar nessa ponta compradora e recuperar um pouco dessa descida que a gente teve desde hoje de madrugada. Ou, caso isso não aconteça, eu estou esperando aqui uma mini subida da ponta compradora e uma confirmação de força da ponta vendedora para mim entrar com a operação de venda. Até agora a gente já está começando a colocar uma alta mais alta e uma baixa mais alta. A gente já está começando a ver também alguns candles de força para o lado comprador. O único problema é que a gente tem essa linha da tendência que vem desde de manhã, que está ali em cima, que é essa linha branca um pouquinho mais grossa. Essa linha vem desde lá de cima. Se a gente não romper essa linha e continuar com a força para o lado comprador, a gente precisa ver força para o lado vendedor para poder confirmar essa continuidade de tendência de queda. Caso a gente rompa, a gente vai estar indo para o lado comprador, mostrando força para a ponta compradora. Dessa vez eu vou operar 5 contratos, que é uma posição relativamente pequena. Agora são 12h30, a gente recém abriu aqui o mercado de ações nos Estados Unidos, e o mercado futuro já estava aberto desde cedo, mas quando o mercado de ações lá nos Estados Unidos abre, a gente tem uma oscilação, uma movimentação maior, né? O volume aumenta aqui. A gente está pegando justamente na abertura, eu estou voltando aqui o gráfico um pouco para trás, caso a gente entre com uma operação de compra, eu quero saber aonde que vai ser o meu possível alvo. Estamos tendo uma resposta já aqui da ponta vendedora quando a gente tocou nessa linha da tendência aqui em cima. Pessoal da ponta vendedora segurando essa tendência. Esse candle com esse candle de força aqui. Agora 12h33, recém abriu aqui o mercado, 19 de fevereiro. Vou tirar aqui as médias, para ficar mais fácil a leitura. A minha ordem está lá em cima ainda esperando. O que eu estou esperando? Uma confirmação da ponta compradora rompendo aquela linha da tendência que veio segurando desde hoje cedo e continuidade de força para o lado comprador. Caso isso ocorra, eu vou estar abrindo uma operação de compra. Caso isso não ocorra e eu veja força para o lado vendedor, eu vou estar abrindo uma posição de venda com alvo naquelas duas abaixas do dia ali embaixo. Essa aqui é a expectativa para o lado comprador, a gente desce um pouco e rompe a linha da tendência. Mas a gente precisa romper aquela linha ali porque a gente percebe desde cedo que ela veio segurando todas as subidas da ponta compradora. Então, para a gente ter para a gente poder olhar essa ponta compradora como com potencial de subida, a gente precisa romper aquilo ali. Caso contrário, o pessoal que vai entrar aqui na ponta compradora vai estar fazendo apenas um scalp rápido de alguns pontos. A gente desceu bastante desde hoje cedo. Estamos vendo aqui já o pessoal da ponta compradora tentando pela terceira vez romper aquela linha ali em cima. Essa linha que está descendo diagonal, representando nossa tendência desde lá de cima. Eu vou trocar a cor aqui, vou colocar marrom. Ficar mais fácil para identificar. A gente percebe que eles estão chegando lá, mas eles estão deixando algumas sombras nos candles, né? Eles estão chegando, subindo lá em cima e recuando um pouco. Eu quero ver um rompimento. A gente rompeu agora. Recuou para metade praticamente. Tem uma alta ali atrás. Caso a gente entre com ponta compradora, a gente tem aquele alvo ali. Bom, olha lá o que aconteceu. O candle subiu, quebrou, rompeu a linha da tendência e fechou abaixo da linha.
Isso já mostra que o pessoal conseguiu romper, mas eles não estão muito fortes. O que eu estou esperando então? Agora é o momento certo da ponta vendedora entrar em cena. Se eles conseguirem reverter aqui e continuar para baixo, a gente desce lá para os nossos alvos lá embaixo. É exatamente isso que a gente está vendo agora. Vou cancelar minha ordem de compra, vou preparar minha ordem de venda. A gente bateu na linha da tendência, o que era esperado da ponta compradora depois de uma longa descida. E a ponta vendedora respeitando aquela linha lá e vindo com toda a força. Olha o tamanho desse candle aqui, gente. Da ponta vendedora logo na saída da tendência. Estou com a minha ordem segurando ela aqui. Caso a gente feche esse candle forte, eu vou estar entrando com a ponta vendedora, operação de venda. Estão percebendo essa força que a gente está vendo aqui na ponta vendedora? Eles chegaram até lá em cima, bateram na tendência, ó, fecharam um candle. Porém a gente deu uma mini subida. Vou soltar aqui, soltei minha ordem, foi executado. Operação de venda, estou com a posição aberta. Minha entrada é 41,35. Primeira coisa que a gente faz, ajusta o nosso stop. Meu stop vai aqui em cima, acima dessa alta que a gente teve. Aqui vai o meu stop loss. Primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na nossa operação é ajustar o nosso stop. Ajustar aqui para 5 contratos. O meu primeiro alvo, a gente vai fazer um gerenciamento aqui. Aquela coisa que eu falei para vocês antes. A gente tem essa baixa aqui que pode ser usada como suporte. Então eu vou fechar parcialmente a minha posição aqui. Eu vou fechar 3 contratos nessa primeira baixa que a gente colocou antes aqui. Que tinha sido uma alta antes, na verdade. Vou fechar 3 contratos aqui. E os últimos 2 contratos dessa posição de 5, eu vou fechar lá naquela baixa do dia. Na primeira tentativa deles. Vou colocar aqui 2 contratos. Então eu estou gerenciando aqui a posição, fazendo um fechamento parcial naquele primeiro alvo, porque a gente está recém na abertura aqui, agora é meio-dia e 38. Então a gente não sabe se a gente vai direto lá para baixo. A gente tem o nosso sinal, candle de força, saindo da linha da tendência ali em cima, terceira tentativa, confirmando força para o lado vendedor. Então a gente tem nosso primeiro alvo ali, a 41,30,25. Ponto de entrada é 41,35. A gente está contra a nossa posição agora, entramos ali, mas eles subiram, mas isso é completamente normal. A gente não precisa fechar por conta disso, nosso stop está lá em cima dando proteção para nossa entrada. Aqui foi o ponto de entrada. Praticamente 5 pontos. 4,5 pontos aqui da nosso primeiro alvo, 3 contratos fechamento parcial ali, caso a gente chegue. E lá embaixo os últimos 2 contratos para fechar completamente a posição. Aqui é recém a abertura do mercado, então eu espero essa resposta da ponta vendedora ser rápida, porque a gente já viu a confirmação deles lá em cima na linha da tendência. Batemos lá, não conseguiram, a ponta compradora não conseguiu nem fechar fora da linha. Só rompeu e recuou para dentro novamente. E a ponta vendedora entrou com tudo, praticamente engolindo todos os candles verdes. Está perto do nosso primeiro alvo aqui já. Você poderia fechar toda a posição com 5 contratos aqui também, caso você desejasse. Fica a seu critério. Eu gosto de fazer parcial porque a gente pode ainda chegar naquelas baixas do dia lá embaixo. E caso a gente chegue, a gente vai ter um lucro maior na operação. Gerenciamento total aqui. Ok, executamos nosso primeiro alvo. Primeiro alvo é executado, vou diminuir meu stop aqui. Estou com apenas 2 contratos abertos agora. Já diminui meu stop lá em cima. Estamos vendo bastante força da ponta vendedora, como esperado aqui. É isso exatamente que eu estou esperando. Que a gente bateu na nossa tendência e teve... Tocamos no nosso alvo, chegamos um tique acima do nosso alvo, bateu o nosso alvo agora, executado. Posição completamente fechada. Estou zerado na posição. Entrada lá em cima, vou colocar aqui as entradas no gráfico para vocês verem. 19 de fevereiro aqui em cima. Ok, 5 contratos à venda, 41,35 lá em cima. E 3 contratos fechados a 41,30,25, que foi o nosso primeiro alvo, naquele primeiro local que poderia ser usado como suporte. Aqui foi nosso candle de entrada.
Nesse aqui é o nosso setup. Meu segundo alvo foi lá embaixo, 41,24,75. Da nossa entrada até o primeiro alvo foi praticamente 4 pontos e 3 quartos. Para o nosso segundo alvo, que a gente teve 2 contratos lá embaixo, foi pouco mais que 10 pontos. A entrada é 41,35. A gente já está vendo aqui que a gente tem uma certa oscilação, que é completamente esperada. Esse aqui foi o ponto de entrada aqui, 41,35. Meu primeiro alvo foi exatamente aqui, 41,30,25, porque a gente começou a ver exatamente aqui, e o segundo alvo aqui, porque a gente tinha aquele local que poderia ser usado como suporte, lá embaixo, a baixa do dia, foi meu alvo. A gente está vendo aqui já que o pessoal da ponta compradora já começou a ter uma certa oscilação. Então é isso aí, pessoal. Entrada lá em cima, fechamento lá embaixo. Um pouquinho mais de contratos dessa vez. O total da operação foi $695. Praticamente um pouco mais do que R$2.800. Entrada simples, rápida. Confirmação total da ponta vendedora lá em cima, fechando todos os candles verdes, engolindo eles, saindo da linha da tendência pela terceira vez. Entramos após o fechamento, alvo na primeira baixa. Aqui a gente fez o fechamento parcial, fizemos gerenciamento. É isso aí, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal lá do nosso grupo, o João, o Silas, Luciano, Juliano, Jonathan, Felipe, Eduardo, Leonardo, Damila, Ricardo, Vinícius, toda a galera que está curtindo com a gente lá no grupo do Facebook, dando essa força, compartilhando conhecimento e ideias. Então é isso aí, galera, valeu, abração.